Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Eu sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova, espada e seu corte. Sou o cheiro dos livros desesperados, sou Guita Gogóia, seu olho me olha, mas não me pode alcançar. Não tem escolha, careta, vou descartar. Quem não rezou a novena de Dona Canu, quem não seguiu o mendigo Joãozinho Beija-Flor, quem não amou a elegância sutil de Bobo, quem não é recôncavo e nem pode ser reconverso. Sou um preto norte-americano forte, com um brinco de ouro na orelha. Sou a flor da primeira música, mais velha, mais nova. Olá, bom dia, bom dia, bom dia, Euclides da Cunha, um prazerzaço estar aqui de volta com vocês. Júlio Almeida, direto ao ponto, de segunda a sexta-feira, sempre às 7 da manhã, com o nosso cafezinho da manhã aqui, deixando vocês aí bem informados durante o dia, no início do dia, tá bom? Hoje, terça-feira, dia 25 de maio de 2021, ok? E fica a dica para hoje: queira o bem, plante o bem e o resto vem. Bom dia, Ana Miranda, um cheiro. Eli Carlos Silva, bom dia, bom dia, bom dia. Obrigado aí pela participação de vocês, pelo carinho de vocês. E vamos começar aqui hoje, né? Continua aí o pesadelo do Pazuello, né? A coisa pro Pazuello, quer dizer, tá de certa forma, não tá boa, mas a gente ainda vai esperar muito, mas muita água embaixo dessa ponte rolar aí. Meu grande amigo aí, Lucas Reis, tudo bom? Um grande abraço, meu amigo, brigadão aí, um grande abraço. Olha, o Exército decide hoje abrir procedimento, né? Decide disciplinar contra o Pazuello, né? O Exército decidiu abrir um procedimento disciplinar contra o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por ter ido ao ato no Rio de Janeiro com o presidente Jair Bolsonaro. Como general da ativa, ele só poderia ir participar com autorização do comando do Exército, o que não ocorreu. Olha, o episódio é mais aí uma demonstração aí, né, da irritação do alto comando do Exército, que já queria o Pazuello fora do governo, mesmo com o Pazuello que estava lá como ministro. O Exército queria tirar o Pazuello dessa coisa para ele ir para a reserva e assumir como ministro, para a coisa não ficar essa ligação com o Exército aí, tá bom? Então aí eu acho, na minha opinião, na minha simples opinião, que o mais vai receber uma advertência o Pazuello, né? Ou ele mesmo deve decidir por se aposentar, né? E aí vai querer contar com o apoio aí do governo aí nas próximas eleições para se candidatar a algum cargo político aí em 2022. Eu vejo a coisa mais ou menos assim. O próprio Bolsonaro, né, o presidente ditador, já proibiu o Exército, né, de se pronunciar no caso aí do Pazuello aí. Agora, o crime maior do Pazuello não é ter desobedecido, né, as normas do Exército. O crime maior é esse irresponsável, né, que foi ministro da Saúde junto com o genocida do presidente, promover aglomerações, né, incentivar as pessoas a aglomerar e a não usarem máscara. Estava lá bem claramente, lá fazendo discurso, tanto ele, o responsável desse genocida, desse Bolsonaro também lá, pronunciando lá em cima fazendo discurso político e ele do lado aí. Então acho que o grande erro, a coisa mais grave é isso, ele não ter seguido as normas do Exército. O grave é isso, um ex-ministro da Saúde, como já ficou comprovado nessa CPI, que ele seguia cegamente as ordens do genocida do Bolsonaro, já a gente vai falar sobre isso, subir em um trio, fazer discurso, né? Discurso lá e sem uso de máscara, incentivando aglomerações. Já a gente vai falar sobre essa questão da CPI aí. Marcos Antônio Soares Longo, bom dia, bom dia.
Obrigado aí, axé, Ana. Muita axé, muita coisa positiva, muita força positiva nesse momento tão difícil, né, que nós passamos aí. Olha, e falando em máscara, você vê o que no Equador, o Bolsonaro diz que está dando um exemplo e coloca a máscara. Ao se preparar para a cerimônia oficial despedida do Equador nessa segunda-feira, o presidente Jair Bolsonaro comentou com assessores que ele precisava colocar máscara de proteção contra a Covid, porque estava dando mau exemplo. Bolsonaro esteve no Equador para participar da posse do novo presidente do país, Guilherme Lasso. Em solo equatoriano, ele utilizou a máscara ao desembarcar e durante os eventos oficiais. Na véspera do Rio de Janeiro, causou aglomeração em passeio de moto com apoiadores, onde não usou a máscara. Olha, aí ele diz lá, abre aspas, deixa eu botar máscara, estou dando um mau exemplo aqui. Olha, quer dizer que lá fora, ele se preocupa com a saúde das pessoas. Aqui ele não está nem aí, né? Nega a doença, incentiva a não usar máscara, como ele incentivou aí no domingo, critica, né, a vacina. Quer dizer, é como diz aí o senador Requião, um verdadeiro canalha. E lá fora ele segue, né, as normas aqui dentro, infelizmente, está aí promovendo, né, um genocídio no Brasil. É isso que ele está promovendo aí. Já vamos por mais de 450 mil mortes aí. Bom dia, Rodrigo Pereira da Silva aí de Monte Santo. Um grande abraço aí a rapaziada aí de Monte Santo. Então, como o Requião diz, é canalha. Quer dizer, lá fora, ele quer dar bom exemplo, né, de usar máscara. Aqui no Brasil, ele escancara aí, negacionista, é contra a vacina, não usa máscara, incentiva aglomerações e provoca mais de 450 mil mortes. Ainda tem gente que aplaude, né? Chamam de mito. Só no Brasil mesmo. Esses atos, né, que você vê, ele atua aqui de um jeito, lá fora ele atua... Isso me lembra, assim, um tipo assim, até me trouxe aqui a memória rapidamente aqui, a questão de um deputado que se diz da terra, que ama a terra, que gosta da terra, e larará, e etc, e quando mais as pessoas da terra precisam do apoio desse deputado, ele simplesmente chuta na bunda do povo e vai ajudar lá fora a levar milhões e milhões para a saúde para outras cidades na Bahia. E para Euclides da Cunha, nada. Esse tipo de política, de político, que tem que ser mesmo tirar do poder, tirar fora mesmo. Não podemos manter esse tipo de políticos aí, de maneira alguma. Quer dizer, para os que ele diz que ama, chuta da bunda. Lá fora, ajuda. É o mesmo caso do Bolsonaro, né? Lá fora usa máscara, se protege, quem dá exemplo. Aqui no Brasil ele quer que o povo se ferre, que morra. A verdade é essa aí. Olha, mandar aqui um abraço para Jaco Silva, Zé Carlos, Maria de Fátima, Paulo Caldas. Obrigadão aí pela participação de vocês, pelo carinho de vocês aí. Vamos participando, vamos aí compartilhando a nossa live aí para mais pessoas ficarem, interagir também, mais pessoas aí ficarem por dentro da notícia logo cedinho com o nosso café da manhã, tá bom? Então mete lá o dedão sem pena, compartilha para mais pessoas ficarem sabendo da verdade, do que ocorre em nossa região, em nosso estado, né? No Brasil e no mundo, tá bom? Olha, e falando aqui em Pazuello, veja aqui outro crime aí do ex-ministro da Saúde. Pfizer prova a CPI que o governo ignorou e-mails sobre as vacinas. A Pfizer entregou à CPI da Covid no Senado Federal e-mails que mostram a insistência da farmacêutica para negociar vacinas com o governo brasileiro e a ausência de respostas conclusivas do Ministério da Saúde à proposta apresentada pela empresa no meio do ano passado. Isso foi junho do ano passado. A matéria entregue pela Pfizer indica que o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, mentiu em seu depoimento na CPI ao dizer que houve resposta da pasta à proposta da Pfizer. E não houve. A primeira oferta da empresa
Olha só o absurdo, olha só como agem esses loucos, esses canalhas. A gente pode classificar como canalha mesmo, porque isso é canalice. A primeira oferta da empresa foi formalizada ao Brasil em 14 de agosto de 30 milhões e 70 milhões de doses e tinha validade até o dia 29 daquele mês. Após o envio do documento, a Pfizer mandou e-mails por 3 dias em que cobra a resposta até que uma representante da farmacêutica telefonou para uma técnica da Secretaria de Ciência e Inovação de Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. 3 dias insistindo. Ao todo foram 10 e-mails ignorados pelo governo genocida do Bolsonaro. 10 e-mails no meio do ano passado, ofertando praticamente 100 milhões da vacina da Pfizer para serem começar entregues em dezembro. E ignorou por completo. Em um deles, a Pfizer deixou claro que estaria repassando as doses reservadas para o Brasil para outro país, pois não obtiveram a resposta do governo. Está mais do que claro, não precisa nem mais de CPI. CPI para quê? Porque está mais do que provado o ato genocida, irresponsável, desse governo irresponsável do Bolsonaro. Isso é crime. E o maior absurdo ainda é o Bolsonaro dizer que não sabia de nada. Até mesmo, eu acho que até mesmo o neto do Bolsonaro já sabia desses e-mails, já sabia dessa oferta da Pfizer. Imagina o Bolsonaro. Agora a desculpa, olha só a desculpa do Ministério, o absurdo da desculpa, achar que o povo é idiota, que o povo é burro. Que houve um vírus nos computadores do Ministério da Saúde que não estavam conseguindo abrir o e-mail, abrir o anexo que a Pfizer mandou. Não deram para abrir, então não deram resposta. Isso durante 5, 6 dias. Esse vírus atuou lá. E você achar que o povo é idiota. Quer dizer, você não podia ter pego esse e-mail e ter passado por e-mail particular para abrir e-mail. É um caso de vida ou morte. É um caso de salvar vidas, não. Não vamos abrir porque tem um vírus aqui, então deixa para lá. Claro que abriram, claro que sabiam. Está mais do que evidente, sabiam de tudo, sabiam da oferta da Pfizer. Não compraram, não negociaram para a Pfizer porque não quiseram, porque tem aquela política genocida do irresponsável de Bolsonaro de empurrar a goela abaixo cloroquina e outras drogas aí que todos sabem, até os próprios laboratórios já disseram que são ineficazes contra a Covid, mas não, na cabeça dele quer ser desse jeito. Ele não dá o braço a torcer. É um louco. É um louco. E por isso tudo, Pazuello aí, ele vai ser mais uma vez convocado aí para depor na CPI do genocídio. E o presidente da CPI já avisou que ele pode ser preso. Acho difícil. Abre aspas. Não posso afirmar que vou prendê-lo, mas pode ter certeza que se ele mentir e se ele tiver um habeas corpus, eu não poderei prendê-lo. Manda ele sem habeas corpus lá. Ele não vai brincar mais com a CPI e a população brasileira, afirmou Aziz. Aziz é o presidente da CPI. Olha só, ele foi com habeas corpus para não ser preso, para falar o quê? Mentiu descaradamente, abertamente, e vai voltar lá com a mesma proteção. E continuar as mentiras e mais mentiras. Como todos que foram depor, que são ligados a Bolsonaro, até o momento só fizeram mentir, mentir e mentir. Somente isso. E falando aqui em presidente da CPI, tem certos fatos aqui que a população também precisa fazer. Claro que a CPI está fazendo um trabalho decente, está mostrando a realidade ao Brasil. Está mostrando que esse governo responsável do Bolsonaro é um verdadeiro governo genocida. Está vindo para esclarecer. Mas nós também temos que saber quem é quem nessa CPI. Olha só, o presidente da CPI, o Aziz, é suspeito de irregularidades pela época em que foi governador do Amazonas,
entre 2010 e 2014. Ele foi alvo de uma operação do Ministério Público Federal chamado Maus Caminhos, deflagrada em 2016 com o objetivo de investigar o desvio de mais de 250 milhões em verbas e contratos assinados pelo governo do Amazonas, com a empresa gestora de unidades de saúde. Em 2019, o relatório da PF apontou que recursos da saúde do estado do Amazonas foram desviados para beneficiar Aziz e seus familiares. Em julho daquele ano, a mulher e 3 irmãos do Aziz, o presidente da CPI, chegaram a ser presos pela Polícia Federal, mas foram soltos na sequência. Aspas. Está muito claro que isso foi um movimento feito, e minha família, que depois de tantos anos nenhum de nós foi denunciado, disse o senador. Diz ele que foi uma armação. Mas, para ele estar a verdade aí, a gente tem que passar a verdade. E não existe nessa CPI aí, né, nenhum santo. Quem nós temos nessa CPI? O Aziz, né? Olha aí o retrato, o Renan Calheiros, Tasso Gereissati, Eduardo Girão, tudo farinha do mesmo saco. Tudo farinha. E nós só estamos tendo essa verdade vindo à tona nessa CPI pelo fato que esses senhores hoje são oposição ao governo, são divergentes do governo. Porque senão não ia sair nada. Nada, mais nada. E está saindo mais coisa porque o próprio Bolsonaro, né, dá cada dia mais munição a eles aí. Então a gente está vendo um retrato do Brasil, dos políticos do Brasil. Não pense que estão fazendo isso aí, a maioria, não falo todos, mas a maioria não está fazendo isso, não é porque gosta do povo, não, se preocupa com o povo. Não. Estão fazendo isso aí por sobrevivência política. Por conchavos, por acordo, como sempre foi. E sempre será. Né? A gente vê exemplos aí, como eu disse aqui, né? Outros, o Michel Temer, né? Agora mesmo tiraram as acusações de Michel Temer, que Michel Temer é um santo, e outros. É um retrato político do nosso Brasil. A maioria dos políticos com isso aí. Não muda, não. Eu volto a dizer, população, nós estamos tendo sorte de saber da verdade, porque esses senhores não são aliados ao governo. E não é porque são oposição ferrenha ao governo, não, como um PT, como um PCdoB, não. Eles estão fazendo por interesse próprio. Por interesse, conchavos. E eu tenho certeza que essa CPI, como já falei aqui várias vezes, não vai dar em nada. Assim, em termos de caçar o Bolsonaro, dificilmente. Era porque eles não têm interesse de caçar o Bolsonaro. Já tem muito mais argumento para caçar o Bolsonaro há muito mais tempo. Estão fazendo isso. Por um lado é bom que mostra a verdade ao Brasil, mostra realmente quem é esse louco desse Bolsonaro, esse genocida irresponsável, e quem o cerca, e manter essa sangria do Bolsonaro até as eleições. O interesse deles é esse, só. O bom, né, é que o povo, de certa maneira, sai ganhando de certa forma. Não tudo, mas sai ganhando de certa forma aí, tá bom? Então fica de olho aí. Olha, eu quero mandar aqui um abraço para meu amigo Homero Júnior, Eliana Santos, Willan Santos, Nildinha Oliveira, Pedro Chaves. Obrigado. Márcia Dantas, Fábio Andrade, João Humberto Barreto. Bom dia. Obrigado pela participação de vocês e como eu sempre peço aqui, vai lá, compartilhe o nosso vídeo aí para todo mundo ficar bem informadinho do que ocorre em nossa região, nosso estado, no Brasil e no mundo. Júlio Almeida, mas direto mesmo ao ponto. Olha, e falando aqui em pandemia, Brasil ultrapassou ontem a triste marca aí de 450 mil pessoas mortas pela Covid. E esse louco desse Bolsonaro ainda faz aglomerações, ainda não usa máscara.
O Brasil com 450 mil mortes. Uma média de quase 2 mil ainda por dia. Só perde para a Índia. O Brasil hoje é o segundo país em mortes no mundo. Está atrás dos Estados Unidos, que registra 589 mil óbitos, por uma política também, né, antes, lá do ano passado, uma política daquele louco, daquele Trump, né, onde o Bolsonaro se espelhou. A sorte dos americanos é que o Trump saiu do governo, porque senão hoje os Estados Unidos tem mais de 1 milhão de mortos. O Biden tem feito realmente uma política voltada para o social, para salvar pessoas, totalmente diferente da política que esse louco faz aqui no Brasil. E o Brasil também está à frente, né, da Índia, que ontem registrou 303 mil mortes ainda. Esses números da Índia, eles são, o pessoal acha, os especialistas acham que são números subnotificados. É que os números lá são muito maiores do que isso aí. E realmente só pode, quem dizer, né, um país de 1 bilhão 300 milhões de habitantes, realmente os números são muito mais preocupantes que esse aí. E outra, falando em país, em dimensão, né, como a China, com 1 bilhão e tantos milhões de habitantes, a China lá está vacinando mais de 100 milhões de pessoas por dia. Por dia. E isso já está trazendo preocupação para todo mundo, né? Que a China agora se voltou, houveram alguns casos lá, né? Pouquíssimos casos, mas agora a China se voltou em vacinar toda a sua população, porque ela estava mandando muito, como aqui para o Brasil mesmo, da Coronavac, e outros países que ela tem outras vacinas, tem mandado para o mundo, tem vendido ao mundo, mas agora ela se voltou mais internamente e isso está trazendo preocupação até para o mundo em geral, né, para aqueles países, principalmente como o Brasil, que não se preparou, que teve toda a condição de ter hoje 300, 400 milhões de doses garantidas, não fez isso, né, por essa política genocida do Bolsonaro. Então a Índia agora se voltou internamente, está vacinando quase mais de 100 milhões de pessoas por dia. Até o final do ano eles querem vacinar toda a população da China, né? Da China. Então isso, mais uma preocupação para a gente aí. Olha, falando aqui essa questão de mortes aí, aqui em Qinghai, né? Foi registrado 2 óbitos na segunda-feira. Também como Cansanção, teve mais um óbito em Cansanção. O município, né, aqui de Qinghai, é um que menos registrou casos desde o começo da pandemia. São 378 casos até o momento. Desses, 361 estão recuperados e 3 ativos. O número de mortes, 14, no total deixa uma taxa de letalidade muito alta. A taxa de letalidade em Qinghai é uma das maiores da Bahia. É porque tem um número reduzido de pessoas infectadas, população pequena, mas em contrapartida o número de mortes alto. Então os números mostram uma morte para cada 27 pessoas infectadas. Então, é muito alto o número de mortes em Qinghai. 14, aqui nós estamos com 30, mas mesmo assim, se você pegar o percentual, é muito preocupante o que está ocorrendo em Qinghai. E a semana passada a gente viu aí na mídia, aí, nas redes sociais, o prefeito de Qinghai aí, nas manchetes aí, em vários sites, participando de uma festa. Ele estava lá nessa festa, participando, e sem máscara, sem proteção. Um verdadeiro flagrante mesmo contra as normas da própria Secretaria de Saúde do município. Aí fica difícil, né? É o mesmo tipo do Bolsonaro. Como é que as pessoas vão seguir? Tem determinação, o próprio Ministério da Saúde determina quem tem que usar máscara, e o próprio presidente é contra isso. Então, cria um conflito na população. E é o que está ocorrendo no Brasil. Aí você tem lá um gestor que tem, e de repente, então tem que se tomar cuidado. Pode ter sido não uma aglomeração tão grande, mas tem que seguir as normas que são impostas. E nós estamos vendo aqui no Cris da Cunha que estão correndo aqui. Já mudou, né? Estamos já com um novo decreto aí, por justamente as pessoas não seguirem o que deve ser seguido. Ó,
Com mais de 400 casos ativos de Covid-19, Ribeira do Pombal passa a contar com gripário municipal. Mais de 400 casos ativos, cerca de 160 pessoas aguardando o resultado do LACEN e outras 29 internadas, além de mortes praticamente semanais. Esses são alguns dos dados da pandemia considerados graves que levaram a Prefeitura a criar uma nova estrutura para cuidar das pessoas com sintomas suspeitos de Covid em Pombal. O gripário municipal é uma unidade de referência para reforçar o atendimento a pessoas com sintomas gripais. A unidade foi criada com a adaptação da temporada do PSF. A nova estrutura voltada ao enfrentamento da pandemia vai contar com consultório médico de enfermagem, sala de medicação e sala de coleta para teste Covid-19 e vai atender pacientes com quadro de síndrome gripal, leve com tosse, coriza, obstrução nasal, dor de garganta, etc. Olha, uma boa ideia aí, né? Uma boa iniciativa da Prefeitura de Ribeira do Pombal. Essa mesma estrutura já vem funcionando aqui em Euclides da Cunha há meses, desde o ano passado, que o senhor prefeito Luciano montou essa estrutura aqui, com centro de Covid, todos lembram aí, que é um centro, né, para aquelas pessoas acometidas com vírus, para não ficar em casa com risco de contaminar as pessoas, ter um acompanhamento médico nesse centro de Covid, até passar aquele período, né, do vírus no organismo da pessoa, que é 8, 10 dias aí. Então foi desde o ano passado, tem essa estrutura. Do lado da estrutura foi montado também, tem uma estrutura montada para o diagnóstico de Covid aqui no município, com enfermeiro, com o pessoal acompanhando. Isso já existe aqui desde o ano passado. Todos lembram, né, que a oposição política de Euclides da Cunha foi contra isso aí. Todos lembram. Hoje é um exemplo, né? Foi um pioneiro aqui em Euclides da Cunha. Foi um dos primeiros a criar esse centro aí. Hoje Pombal cria algo idêntico a isso aí. Mas a oposição aqui de Euclides da Cunha, aquela oposição que não faz nada por ninguém em Euclides da Cunha, só pensam, né, no quanto pior para o povo, melhor para eles, criticavam, queriam até barrar a construção desse centro. Eu lembro do ano passado, entrar na justiça até para proibir a construção desse centro, que hoje está salvando vidas. Essa oposição irresponsável aqui de Euclides da Cunha, que não faz nada, mas nada mesmo para ajudar o povo. E está claramente aí, está mais do que explícito aí. Foram 4 anos do primeiro governo do senhor Luciano aí, essa oposição perseguindo o povo, junto com o deputado da terra que diz que ama o povo, mas não ama bulufas de nada, que manda milhões e milhões e milhões para fora, para outra cidade do estado da Bahia, para cuidar da saúde do povo lá fora, e não manda nada aqui para Euclides da Cunha. Aí está o exemplo agora. Um centro de Covid que foi pioneiro, acho que é um dos únicos a funcionar no estado da Bahia, no interior do estado da Bahia, com a estrutura que tem aqui. E a oposição criticava. E ainda critica. Né? E dera eu. O povo deu retorno aí para a oposição. Uma oposição que realmente não se preocupa com o povo. Nas últimas eleições, viram aí 5 mil votos de frente aí. E com certeza, as pessoas agora, nessa eleição para deputado estadual, deputado federal, as pessoas vão mostrar quem realmente gosta de Euclides da Cunha. Quem traz recurso para Euclides da Cunha. Quem ajudou na ampliação do Hospital de Euclides da Cunha, quem trouxe respiradores, quem trouxe dinheiro para Euclides da Cunha para cuidar dessa pandemia, quem ajudou a calçar, a asfaltar Euclides da Cunha. As pessoas sabem muito bem quais foram os deputados que fizeram isso, tanto federais como estaduais. Euclides da Cunha vai saber e sabe muito bem daquele deputado que levou daqui 6 mil votos, deputado estadual apoiado pelo deputado federal da terra e não mandou uma ruela furada para Euclides da Cunha. As pessoas sabem disso. E vão dar um troco. Estão aí já batendo em sua porta para pedir voto. Cobre. Tenha medo não. Cobre.
É um dever nosso, uma obrigação nossa de cobrar. E a obrigação deles é de passar para a gente o que realmente tem feito para ajudar a cidade. Não ficar aí de blá 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 nas redes sociais, levando benefício para lá, dando um tapa na cara do povo, que todo dia é um tapa na cara do povo. Você pode abrir lá as redes sociais, o que é que tem lá? Uma falta de respeito com o povo. Ainda querem voto do povo. Vamos ver. Já deram aqui, a população já mostrou que esse tipo de política, esse tipo de política nefasta, que é uma política nefasta sim, aquela política de quanto pior para o povo, melhor para mim, o povo não aceita mais não. E continuam, né? Semana passada a gente viu aí, né? 2 vereadores aí que foram sempre oposição, querer dar agora que foram... Não aprovaram o recurso quando o prefeito precisava de 10 votos. O ano passado não aprovou, que eram os 13 milhões para ajudar a população, não aprovaram, por perseguição, por picuinha política. Agora que não tem maioria nenhuma e pode ser passado com 8 votos, e o prefeito foi aprovado pelos vereadores responsáveis, agora querem vir cantar de não, vamos ajudar. E por que não ajudaram antes? Acha que o povo é bobo? Acham que o povo é bobo? Não. O povo não é esperto, não. E eu ainda fiz aqui. Dos 4 vereadores que fizeram a live, eu já disse e volto a dizer aqui, 2 eu dou os parabéns, porque se colocaram realmente em apoiar o povo. Foi o Edinalvo e o Messias. São vereadores novos, não participaram da outra gestão, mas os outros 2 que estavam lá no vídeo foram contra, sim, esse empréstimo que poderia ter ajudado e muito a população na gestão passada do seu Luciano Pinheiro. Foram contra. Agora querem dar um aqui de bons samaritanos? Não cola. Tá bom? Olha, e falando aqui um pouquinho mais de Pombal, a classe comerciária no município de Ribeirão do Pombal realizou passeata reivindicando seus direitos e a abertura dos estabelecimentos comerciais, em cumprimento do decreto que está em vigência na cidade. No dia 18/5, o prefeito Erickson realizou uma reunião com os representantes do comércio que avaliaram os efeitos do lockdown, ficando acordada a prorrogação com medidas mais restritivas nas atividades relacionadas ao setor. O atual gestor do município publicou nas suas redes sociais, infelizmente, a pandemia continua fazendo vítimas entre nós. Nós temos um número crescente de doentes e a UPA, 24 horas, passa de 80% de ocupação. Por isso temos que continuar com essas medidas, mas peço a compreensão e a ajuda de todos para contermos o avanço da pandemia em nosso município. A situação de Pombal é grave, é gravíssima. A gente tem visto os números aí assustadores em Pombal. Essa nova variante também, só não dá em Pombal, mas tem toda a região, já está aqui, em Tucano, em todo que é lugar. Em Pombal tem que frear. Realmente não pode deixar. É feito aí, já a gente fala até da situação aqui de Euclides da Cunha. Então os comerciantes estão lá reivindicando o direito de ficar aberto. Eu não sou contra, cada um reivindica o que se acha de certo. Não sou contra, cada um reivindica. Agora eu acho também, se as pessoas querem, né, principalmente os comerciantes, querem, né, o seu estabelecimento aberto, que sigam as normas, que sigam as regras, porque a gente não vê isso acontecer. Não adianta você ir com cartaz na rua, fazer buzinaço, ir para frente da casa de prefeito, pedir que o comércio fique aberto, e vocês não seguem as regras. Simplesmente não seguem. Deixam aglomerar. Não usam de medidas, né, que deve ter no estabelecimento, como ter um número específico para ter, a depender do tamanho do estabelecimento, você só pode deixar dentro do seu estabelecimento um número, né, de pessoas reduzidas. Não ocorre isso aqui. Atendentes, aqui a gente vê atendentes sem máscaras, pessoas dentro de estabelecimento comprando sem máscara. A gente viu o exemplo aqui sexta-feira, o que aconteceu aí, que teve que ter um novo decreto no sábado, pelo absurdo que ocorreu na sexta-feira.
bares aí lotados, pessoas lotadas, aglomerando. Ah, mas é o povo. Não, não é o povo, não. Existe uma norma. Se quem colocar mesas em distanciamento, se coloque. Se só pode ter 4 pessoas por mesa, aceite só as 4 pessoas por mesa. Não pode beber em pé, não despache bebida. Façam a parte de vocês. Aí quando fecha, querem acabar com o comércio, querem acabar com o emprego. Mas se vocês não cuidam do próprio emprego de vocês, da própria empresa de vocês... A gente vê os exemplos aí a cada dia aí que ocorre. Supermercado lotado, farmácia lotada, lotérica lotada. É um no cangote do outro. Tem lojas aí que não oferecem mais álcool gel, mais nada. É tudo ao Deus dará. Aí depois quer culpar o poder público pelas restrições. É o que está sendo em Pombal. Foi feito lá flexibilizações. Flexibilizou, né, para melhorar o comércio em si. Deu no que deu. Ambientes lotados, pessoas que não seguem as regras. Aqui, a mesma coisa. O poder público tem feito a parte dele. Agora, se as pessoas não se ajudam, vai fazer o quê? Agora, devia ser, eu penso dessa forma. É um pensamento meu. Tudo bem, vocês querem o comércio aberto. Comerciante quer o comércio aberto, quer que o comércio funcione, tá bom. Existem as normas, como aqui existem as normas, né? Distanciamento, número de pessoas dentro da loja, os cuidados, uso de máscara e tudo mais. Tudo bem. No meu pensamento, se eu fosse o prefeito, vocês querem aberto, eu vou abrir. Vou abrir, não tem problema. Agora tem que seguir essas normas, tá bom? Agora vocês vão assinar um termo. Cada empresário vai assinar um termo de responsabilidade. Vai chegar e registrar lá, assinando de responsabilidade. Porque se a coisa ficar fora de controle, não vai querer só responsabilizar o poder público também. Agora, claro que o poder público tem que fazer a sua parte, de fiscalizar como está fiscalizando, como está fechando, como está multando. A hora agora é cuidar de vidas, mas alguns não entendem isso aí. Então tá aí o recado lá de Pombal, tá lá. Como eu digo, volto a dizer aqui, cada um reivindica o que quer. Agora vamos reivindicar com consciência. A gente vê aqui, principalmente aqui em Euclides da Cunha, a prefeitura tem se desdobrado aqui em dar condições ao comércio funcionar. Desde o início da pandemia, só ficou aqui uns 3 ou 4 dias fechado, o restante dando condições sim. Abrindo devagar, aos poucos, mas as pessoas aí, foi o que aconteceu sexta-feira e vai continuar acontecendo. As pessoas na rua sem máscara, hoje mesmo pagamento de primeira parcela do 13º de aposentado, parcela do auxílio emergencial. Vão ver as aglomerações na rua, as pessoas não se cuidam. Eu vejo um absurdo, eu tive na agência da Caixa essa semana, nem álcool em gel está lá disponibilizado. No autoatendimento não tem. É um absurdo. Você chega lá, eu estou falando aqui porque eu vi o atendimento lá em Ribeira do Pombal da Caixa Econômica. Estou dizendo que eu estava lá e eu vi. Você precisa ver o atendimento. São funcionários lá atendendo, protegidos, né, com guarda-pó todo protegido, com máscara, com álcool em mão, pessoas limitadíssimas, o número de pessoas dentro da caixa, pessoas do lado de fora organizando a fila. Aqui não, aqui a gente vai na caixa, é ao Deus dará, vai em Bradesco, é a Deus dará, vai no Banco do Brasil, é ao Deus dará, cada um por si. Aqui é assim. Aí depois querem culpar o poder público. Como? Se não fazem sua parte. Como eu falei aqui, a INSS começa, né, a pagar o 13º salário de aposentados. O Instituto Nacional de Saúde INSS começa a pagar nessa terça-feira hoje a primeira parcela do 13º salário para aposentado e pensionista. O pagamento geral costuma ocorrer em julho, né, mas foi antecipado aí por conta da pandemia. Para aqueles que recebem até um salário mínimo, o depósito da antecipação será feito entre os dias 25 e 8 de junho, de acordo com o número final do benefício.
sem levar em conta o dígito verificador. Então, o número final do benefício tem lá a programação, você entra no site da Receita e está lá, do INSS, está lá a programação para pagamento aí. Aqueles que ganham acima, né, de um salário mínimo, a primeira parcela a partir do dia 1º de junho e a segunda parcela a partir de 1º de julho. Os que ganham até um salário mínimo, do dia 27 de maio a 8 de junho. Já a segunda parcela de 24 de junho a 7 de julho. Então é dinheiro na conta, não precisa também sair nessa corrida desenfreada para as agências para ter esse dinheiro. Aguardem. As pessoas que moram na cidade, vocês têm a tarde toda, tem a noite para ter esse dinheiro. As que vêm dos povoados geralmente vêm pela manhã. Então evitem, né, o pessoal daqui da sede, evitem de estar indo às agências pela manhã. Vão pela tarde. Para evitar aglomeração, vamos fazer a nossa parte. Meu grande amigo Rodrigão, bom dia, Rodrigo. Gessiane Silva, bom dia, bom dia, bom dia. Vão pela tarde, se ajudem. Máscara, distanciamento, tá lá marcado, é 1 metro e pouco, é 1 metro e pouco. Não fique no cangote do outro, montado no cangote do outro. Que eu vejo aí assim, aquela aglomeração em cima do outro. Pra quê? Aguarde. Se pode ir à tarde, vá à tarde. Se pode ir à noite, vá à noite. Façam. Vamos fazer a nossa parte também. Vamos nos ajudar. Acho que não levaram. Gente, você sabe o que é? Quase 2.000 mortes por dia de um vírus. 2.000 mortes por dia. E as pessoas não têm essa consciência. 450 mil pessoas já morreram. Estamos caminhando para 500 mil. Estamos caminhando para 500 mil de pessoas mortas no Brasil. E não tem consciência. Difícil, viu? Difícil mesmo. Pode botar difícil nisso aí. Olha, Datena é condenado a indenizar a Xuxa em 50 mil após chamá-la de garota de programa. Brincadeira. O apresentador José Luiz Datena foi condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a indenizar a Xuxa Meneghel em 50 mil por ter chamado a apresentadora de garota de programa. Nesta segunda-feira, de 24, o jornalista comentou sobre o caso durante seu programa na Rádio Bandeirantes. Abre aspas. Aceito decisões judiciais e vou recorrer nos devidos termos. Quem atacar a mim e a minha família? A mim, na verdade, não interessa porque estou acostumado. Mas a minha família, sim, vou enfrentar. Não contesto decisão judicial, mas vou recorrer nos devidos termos. Olha, o que ocorreu isso aí, que o filho do Datena, o Joel Datena, há um comentou uma notícia de uma criança de 10 anos que havia dirigido o carro da mãe, afirmou que bateria do menino se fosse filho dele. Um comentário do filho da Datena, olha, é meu filho, fosse comigo ia cair na porrada, ia bater. Então a Xuxa lá disse o seguinte, a declaração da Xuxa, né? Abre aspas, olha, para dizer a verdade, a Xuxa, né, falou que uma criança, como uma pessoa que deveria passar informação, é tão desinformada. Isso foi a declaração da Xuxa. Xuxa, o que ela falou, né? Abre aspas. Como uma pessoa que deveria passar informação é tão desinformada. Uma criança não deve ser corrigida na porrada. É fato, é lei. Escreveu a Xuxa. Então, o comentário da Xuxa foi esse. A pessoa não deveria passar aquela informação, até de certa forma incentivando a se bater em criança. Eu me lembro quando era pequeno, apanhei, que foi uma beleza de minha mãe. Vai fazer como um colega meu. Tinha dias que eu falava, não vai bater hoje não, senti até falta. Mas voltando aqui a coisa que é séria, né? Então a Xuxa fez esse comentário, não achei um comentário tão absurdo desse, né? Para ser chamada, né? Olha o que ele disse. A resposta do Datena, né? Aspas, olha, para dizer a verdade, uma das poucas vezes que eu quis dar umas palmadas no meu filho, Joel, e foram bem poucas, é quando ele assistia aquela garota de programa infantil, que cresceu e continua infantil. E além disso, imbecil. Então foi isso que o Datena falou a público, falou no programa dele. Acho que é um absurdo, né? Acho que certos apresentadores de programas aí
que fazem no Brasil, programa de rádio, programa de televisão fazem no Brasil, como o Datena, o Siqueira Júnior, o Danilo Gentil e outros aí, acho que se acham, né? Acho que esses idiotas, vou colocar assim, né? Se acham melhor que os outros. Eu acho que você, por ter um microfone na mão, né? Não pode andar falando aí asneiras por aí, né? Criticando as pessoas, ofendendo as famílias, ofendendo o pai de família, ofendendo mãe de família. Tudo tem que ter seu limite. Mas eles usam, muitos deles usam e acham, né, que é acima da lei e querem buscar os holofotes com essas colocações. Com essas colocações, ao bel prazer de cada um. A lei está certa mesmo, tem que punir sim. Tem que punir, quem te respeitar sim. Agora, um e outros. Parece que tem alguns aí que sentem um prazer maior em ofender mulheres. E se enganam, achando que mulher não vai revidar. A gente tem exemplo aqui. Vamos longe, nós temos exemplo aqui. Pessoas que ofenderam mãe de família aí e foram às barras da justiça. Se achando, né, o todo-poderoso, que é melhor que qualquer um, porque está se esconde atrás de um microfone, achando que pode fazer o que quiser, como quiser, que é um país sem lei. Até o Brasil realmente tem horas que é um país sem lei, mas tem horas que a lei acontece. Vai lá ofender mulheres, aí quando é levado à barra da justiça, quando chega lá, amarelam, choram, pedem pinico, pedem desculpa, não faça isso comigo, que começam a chorar. Ou fazem, né, como diz aquele velho ditado, não garantem as calças que veste. Porque é fácil. Eu sempre falo aqui, já tive programa de rádio, tenho coerência no que eu falo, respeito as pessoas, sou criticado, nenhuma nem duas vezes, várias vezes já fui criticado, já me jogaram pedras absurdas e mais absurdas, e nem por isso eu saí ofendendo a honra das pessoas. De maneira alguma. A gente tem que ter o discernimento, tem que ter o controle emocional, principalmente as pessoas que trabalham com rádio, trabalham com meio de comunicação, tem que ter o controle emocional, né, de saber separar as coisas. Eu não posso chegar aqui, como eu deixo bem claro, eu não posso chegar aqui, tá falando mal da vida pessoal das pessoas, não me diz respeito. O que eu comento aqui são questões voltadas a pessoas públicas. As pessoas, todo mundo tem o direito de me criticar porque eu me tornei uma pessoa pública. Quando eu estou usando um rádio, quando eu estou usando um programa, quando eu estou expondo minha opinião, eu estou dando o direito às pessoas a me criticarem. Mas nem por isso eu vou ser ofensivo com essas pessoas. Porque é fácil uma pessoa lhe criticar e você tem uma rádio na mão, tem um programa na mão, a abrangência que você tem é maior. Então você não pode, porque a pessoa diz, Júlio, você foi errado, Júlio, você é isso. Eu ir para lá para ofender a pessoa, não. Quem tem o respeito. Quem tem o respeito mesmo. Então, quando as pessoas chegam, né, nas barras da justiça, aí amarela, aí viram, sabe o quê? Pombinhas da paz. Não foi isso que eu quis dizer, não. Me perdoe, que não sei o quê. Assuma. Simples assim, assuma. Tá bom? Olha, gente, tem uma notícia aqui, até eu estava vendo agora pela manhã, né? O Rui acredita ser possível pré-acordo com o apoio do DEM e do PSDB ao PSDB a Lula no segundo turno. É a política já, né? A todo vapor no Brasil aí, então o Rui já fez essa colocação. O governador Rui se mostrou esperançoso na construção de uma ampla aliança contra o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, no segundo turno. Em entrevista para a Band News, na tarde da segunda-feira, o petista encarou com otimismo um possível apoio do DEM e PSDB a Lula.
realmente o que está ocorrendo aí, depois, né, na semana passada, depois desse almoço aí, né, que o Lula teve lá com o Fernando Henrique Cardoso aí, o pessoal assim, já tinha tido, né, uma colocação até do próprio Fernando Henrique Cardoso, que ele disse, olha, na falta de um nome aí, de uma terceira via forte e tudo mais, uma terceira via que me convença, que venha realmente resolver os problemas do Brasil, se não tiver um nome desse, né, ele votaria no PT, no Lula. Isso foi palavras do Fernando Henrique Cardoso, a semana passada. E essa semana ele sentou aí com o Lula para almoçar, para costurar futuras alianças aí, né? Agora outra coisa que está tirando o sono aí do Rui é sobre seu futuro político também, né? O Rui aí disse que não sairia candidato ao Senado, pois ele pretendia, né, ainda o Lula não estava elegível, como eu falei aqui um dia desse, então ele pretendia ser até uma indicação, né, uma opção do PT ao cargo de candidato a presidente da República. O Rui teve essa, né, realmente houveram essas conversas aí, mas aí o Lula passou a ser elegível, vai ser candidato, e o Rui ficou numa situação assim, né, um pouco complicada aqui, em termos de cargo eletivo aqui, né? Só tem uma vaga para o Senado aqui na Bahia, nas próximas eleições. O Otto, nos bastidores, já disse que quer se manter como senador e o mandato dele acaba agora. O João Leão, né, que é vice-governador, não pode mais se candidatar a vice, porque ele estaria indo por uma reeleição. Então, Quente Abreu também tem essa possibilidade dessa vaga ser para o João Leão. Então, quer dizer, o Wagner complicou um pouco aí, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar. Ainda tem muita água para rolar embaixo dessa ponta aí. A definição aí praticamente já está certo, né? O Jacques Wagner, candidato a governador da Bahia. Falta definir o vice. O ACM tá e não tá, hora é comentário que pode ser vice do Bolsonaro, até já foi comentado, mas ele disse que ele é candidato sim ao governo do estado. Até tem costura aí de tentar manter o PDT junto com ele, já teve até a oferta do Félix ser candidato a vice na chapa do ACM Neto, mas ainda tem muita coisa aí. Como eu falei aqui, tem a questão do PSD também do Otto, tem a questão do PP de João Leão, então tem muita coisa ainda, muita água para rolar embaixo dessa ponte. Tá bom? Então vamos aguardar aí. E falando aqui, por isso, só para fechar, em entrevista ao jornal britânico The Guardian, o petista, né, o Lula, criticou o governo de Jair Bolsonaro. Abre aspas. Você não está lidando com um ser humano normal. Você está lidando com um psicopata que não tem a menor capacidade de governar, afirmou Lula sobre a dificuldade de debates com o Bolsonaro. E todo mundo sabe, né? Louco. Tá bom? Gente, máscaras, distanciamento. Daniel do Rosário, meu grande amigo Daniel, um grande abraço aí, Daniel do Rosário, grande vereador, meu amigo Daniel, lá de Canudos, é isso aí. Fábio Severo, um grande abraço, Fábio. Bom dia para todos vocês, mais uma vez gostaria de agradecer a participação de todos vocês aí. Compartilhem o nosso vídeo, vai lá com o dedão, tem a pena não, mete o dedão aí, compartilha aí. Júlio Almeida, direto ao ponto, para que as pessoas fiquem, né, antenadas e ligadinhas nas notícias logo cedinho do que ocorre aqui em nossa região, no nosso estado, no nosso Brasil e no nosso mundo. Cuide-se. Um grande abraço, se o bom Deus permitir, amanhã estaremos de volta com Júlio Almeida, direto ao ponto.